Olá, devotos do Coarmonia, eis-nos aqui em mais uma aula, em mais um encontro, onde nós vamos compartilhar com vocês a série de aulas que nós estamos fazendo sobre o conhecimento oculto relacionado ao Brasil, o conhecimento iniciático relacionado ao Brasil. Então, nós já tivemos várias aulas, lá atrás. Quem não as viu, veja para pegar a sequência direitinho. E hoje nós estamos continuando, tá bem? Então vamos lá, vamos seguindo. Parei num trecho aqui em que compartilho com vocês uma profecia que está assim registrada nos templos iniciáticos a respeito do Brasil. Existe muita coisa a respeito do Brasil, é bem interessante, como também dentro dos templos iniciáticos existem muitas coisas relacionadas a muitos países. E em cada época da evolução da sociedade humana, países tiveram que realizar determinadas tarefas, no campo social, no campo espiritual, em vários campos, como nós já falamos lá atrás. Todos os países são irmãos e colaboram para a evolução das raças e dos seres, não é? Porque não somos só nós que estamos em evolução no planeta Terra. Existem aí seres do reino animal, vegetal, mineral e neles incluso também os elementais, que são seres da presença divina e também estão em evolução no planeta. Eu fico treinando com vocês para vocês deixarem de focar apenas no humano ser, não é? Porque devem ser aí, calcula-se a ciência que tem aqui na Terra 30 milhões de espécies de seres viventes. Então, a gente não pode ficar falando só do humano ser, não é? Então, muitos países, todos os países, aliás, têm função, têm tarefa na evolução dos seres. E nos templos iniciáticos, nós temos registros de funções de todos os países, não é? E o Brasil está lá também colocado, com outros países da América que também tem função, não é? Então existe lá nos registros dos templos iniciáticos, dos templos espirituais, existem nos livros onde está registrado como deve se desenvolver a evolução na Terra, profecias sobre o Brasil. Eu vou aqui, neste momento, compartilhar uma e duas com vocês, tá bem? Uma frase dos livros diz o seguinte: o país que carrega o nome de Luzeiro será a semente da nova raça raiz. Existem muitas frases dentro da obra iniciática milenar que fala que o Brasil é o que carregará a semente da nova raça raiz. Uma frase é essa que eu coloquei aqui. Por que o país que carrega o nome de Luzeiro? Aí tem mais detalhes no livro dos registros e das profecias. E o Brasil tem esse nome, Brasil, braseiro, brasa. O nome Brasil, ele não foi somente escolhido por causa do pau-brasil, como a gente estuda na escola. O nome Brasil já era falado lá pelos fenícios, nas eras antigas. É sim, os fenícios que nós temos aqui no Brasil, vários registros de que eles estiveram aqui. E os fenícios têm esse nome nas suas obras antiguíssimas, Baratizil, eles têm nomes relacionados a braseiro.
O pau-brasil é muito interessante, né? Porque ele é vermelho também. E ele chama pau-brasil por causa também de braseiro, de brasa. Lembra a cor da brasa, incandescente, o carvão incandescente. Então, o nome Brasil já era falado 1000, 2000 anos antes da oficial descoberta dele, que na verdade foi uma redescoberta dele. E isso já é até mesmo fato histórico, tá, pessoal? Já é até mesmo fato histórico. Sabe por quê? Porque existe um mapa antiguíssimo de antes do ano de 1500, a data do suposto descobrimento do Brasil. Esse mapa se chama Mapa de Piripiri. Ele é um mapa de um navegador antiguíssimo que tinha registrado as terras que se encontrariam para os lados de cá. E esse mapa, ele tem o contorno certinho das Américas e o contorno certinho do Brasil. Esse mapa causa muito espanto aos historiadores, porque ele já vinha bem antes de 1500, ele já vinha com a divisão, aquelas linhas que num futuro seria o Tratado de Tordesilhas, que seria celebrado entre as nações que estavam aqui dividindo as terras do Brasil, da colônia Brasil. Então esse desenho, esse mapa, ele causa assim um rebuliço na história, mas ele não causa nenhum rebuliço nas ordens iniciáticas, porque nós já sabemos essa história dentro das ordens há muito tempo. O mapa, ele diz que o Brasil já estava descoberto antes e inclusive suas terras já estavam meio que divididas. Então, os navegadores que vêm para cá nesses anos aí de 1500, eles esperaram apenas ter as embarcações que propiciasse a eles virem para cá, não é? Então, eles já tinham tudo, os povos antigos já tinham vindo para cá. Eles tinham inclusive as rotas que eles teriam que utilizar. E nesses mapas antigos, que se vocês quiserem em futuros encontros a gente pode pegar os mapas, os nomes, tudo direitinho, mas se vocês pesquisarem vocês também vão encontrar no Google, né, que o Google é o mestre que responde tudo, não é? Vocês vão encontrar esses mapas antigos, alguns deles já tinham registro de uma nação, das terras que se chamariam Brasil. Ele vinha com várias, às vezes, diferenças, Baratizil, mas todas elas tinham o B, o R, o A, o Z ou o S, e isso é muito importante a gente entender, porque até o nome desse país já estava registrado com muita antecedência nos registros dos livros dos seres superiores que estavam guardados dentro das escolas. Livros esses e alguns conhecimentos esses que os grandes navegadores utilizaram. Porque os grandes navegadores da escola de Sagres em Portugal, não é? Eles eram filiados a escolas iniciáticas. Sim, isso é muito fato e temos registro disso. O nome Cristóvão Colombo, reparem esse nome, ele é um outro mistério para a história. O nome dele Cristóferos Columbus. Veja que nós temos aí as iniciais do Cristo e nós temos Columbus, ovo. Esse nome não é o nome de um personagem oficial que vivia entre Espanha e Portugal. Esse navegador é um mistério a vida dele, mas para os templos iniciáticos a vida dele não é um mistério. Esse nome não é muito
encontrado nos registros oficiais da Sociedade Espanhola Portuguesa e existe muitos mistérios ao redor da vida do Cristóvão Colombo. Por quê? Porque esse nome era um nome iniciático, não era um nome dele de nascença que estava na certidão de nascimento dele. A mesma coisa o nosso Pedro Álvares Cabral. E reparem, e isso eu vou aprofundar em aulas futuras com vocês, reparem que as caravelas, elas também, as caravelas que eles chegam, brancas, lembrem na memória de vocês, e tem aquela cruz vermelha, que é, onde vocês vão encontrar essa cruz? Vocês vão encontrar essa cruz de 4 lados iguais e naquele formatinho, a cruz dos templários. Os templários, que eram uma ordem iniciática. Os templários que nós temos assim profundo respeito e devoção, e as linhagens que nós também estamos aqui seguindo, nós falaremos muito deles, porque eles foram os que trouxeram o registro das escolas antigas, Egito, Índia e o cristianismo iniciático. E aquela cruz que estava nas caravelas era a cruz templária. É a mesma cruz que os templários usaram nas caravelas deles. Então é tudo muito interessante da gente estudar. O descobrimento das terras aqui das Américas, ele foi todo pautado pelos templos maiores, pelos templos iniciáticos, tá bem? E dentro desses mesmos templos existem muitos registros, como eu falei, o nome do Brasil. O nome do Brasil já é falado antes de 1500, que essa terra, que teria o formato de um coração, que já estava dividida previamente em mapas antiguíssimos, teria esse nome de braseiro, de Brasil. Então, aí eu li para vocês aqui uma das frases registradas nos livros. O país que carrega ou carregará, que estava um livro antigo, que carregará o nome de luzeiro, Brasil, braseiro, será a semente da nova raça raiz. E nós já explicamos para vocês o que é a nova raça raiz, não é? Semente, nós podemos dar muitas atribuições à semente. Semente é algo novo. Semente é algo que vai gestar uma vida nova. Não só como raça de nível físico, mas como consciência, como também nova forma de viver. Não é semente de somente ter sementes em celeiros. Existe a profecia do Emmanuel, existe a profecia dentro do kardecismo, que também é muito válida, o Emmanuel como um espírito que é um dos seres elevados que trabalha na ordem do Cruzeiro Divino, nessa ordem dos espíritos ancestrais que trabalham pelo Brasil. Ele diz na obra de Chico Xavier que o Brasil será a pátria do mundo, coração do Evangelho. Tem as profecias de que o Brasil será o celeiro do mundo, de sementes. E nós temos que superar que o Brasil não será somente celeiro do mundo porque guardará alimento material, mas também porque o Brasil será representante de celeiros, sementes da nova consciência, do novo comportamento, de uma nova postura. Como falamos nos encontros passados com vocês, é preciso haver a semente hoje, nos dias atuais, de uma realidade que terá que se manifestar no futuro. Isso é muito importante vocês entenderem. Para que nós tenhamos uma nova era e que essa nova era seja iluminada, que essa nova era seja um mundo evoluído, seja um mundo avançado,
é necessário que sementes deste comportamento já estejam atuantes no aqui e no agora. Não haverá uma nova raça, não haverá um mundo mais evoluído, não haverá a era de ouro, se na era de bronze não existirem representantes do novo comportamento. Eles precisam estar atuantes como sementes, eles precisam representar o novo comportamento, para que aí se estabeleça, para que aí nasça esta árvore da nova civilização. Se não existir sementes, não existe uma árvore no futuro, não é verdade? Então, se não existir sementes do novo comportamento, não existirá nova raça, não existirá a era de ouro, porque não existiam seres ancorando essa possibilidade mais evoluída. É preciso haver a possibilidade sendo manifestada no aqui e no agora como semente, para que ela frutifique como árvore, ou seja, como a nova era, como a nova raça, como a era de ouro, num momento futuro. E o momento é agora, é o máximo momento para as sementes começarem a germinar. As sementes somos nós, pessoal, e nós temos que fazer o nosso trabalho no aqui e no agora. Então, nesse encontro, nós compartilhamos isso com vocês e até o nosso próximo encontro, onde nós continuaremos com este conhecimento.